Olá pessoal, tudo bem aí? Hoje, vídeo de domingo, eu dei o nome aqui do Tempo do Fogo. Você sabe que o fogo, a chama, até coloquei chamas aqui atrás, ó, velas, né? Caprichei no cenário, né? Tem um lampião ali a querosene e 3 velinhas. O fogo ele tem um tempo para ser consumido. Como próprio exemplo, a chama de uma vela, ela tem um tempo de duração. E nós estamos vivendo um momento em que os filhos do fogo, a Irmandade, as seitas secretas, estão unindo assim as suas chamas, né, para promoverem o verdadeiro inferno na Terra. Então, quanto tempo nós temos até que essa chama venha consumir o planeta, né? É essa a reflexão desse vídeo, tá bom? Salmo 90, 12 diz assim, presta atenção no que o salmista diz, tá? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pois é, a Bíblia está cheia de códigos, cheia de detalhes, que você precisa ter o Espírito Santo, conhecimento e, acima de tudo, sabedoria para entender. Eu acho que você já deve ter lido esse versículo várias vezes. Né? Falando hoje de uma linguagem atual, tá bom? Vou pegar esse versículo e vou falar como se eu estivesse conversando com vocês na sala da minha casa, que de certa forma é verdade, seja só uma extensão da minha família aqui. Se eu falasse para você, olha, vamos aprender a contar os nossos dias, a contar o nosso tempo, porque o tempo traz para você conhecimento e traz experiências. Agora, ensina-nos a contar os nossos dias a ponto que nós tenhamos, então, a oportunidade, né, de desenvolver corações sábios. Como assim coração sábio? A sabedoria não vem na mente, não vem no conhecimento que nós armazenamos no nosso cérebro, porque corações sábios e não mentes sábias. Já reparou que existe essa diferença aqui, aparentemente um tanto quanto discrepante, né? Afinal de contas, deveria ser mentes sábias, né? Cérebros sábios, pessoas sábias, sabedoria, cérebro, né? Inteligência, mas não, são corações. Existe aqui uma coisa muito curiosa a respeito do coração, né? E eu acho que talvez você já esteja sabendo, eu só vou reforçar. O coração está sendo formado ainda, um embriãozinho lá, no ventre da sua mãe. Primeira coisa que acontece, forma-se o coração e o coração começa a bater muito rápido, 200 batidas por minuto, né? Antes do cérebro ser formado. A gente imagina, não era o cérebro que dá comando para todos os órgãos do corpo? Todos os nossos músculos involuntários não são comandados pelo nosso cérebro, como a nossa respiração. Você não pensa para respirar, para piscar os olhos e mantê-los lubrificados, né? Pronto, agora que eu falei, vai todo mundo ficar pensando, eu estou piscando. Ai, agora eu respirei. Mas tem um monte de coisa involuntária que a gente faz que o cérebro dá comando, né? Até mesmo os batimentos cardíacos. Mas no início, o coração bate por conta própria. Da onde vem essa energia? O coração emite um campo eletromagnético 6 vezes maior do que o cérebro, né? Então tem algo muito importante a ver com o coração. Sabe que é do coração que sai o chamado cordão de prata, ou seja, quando termina a sua vida na Terra, né, existe uma conexão sua, né, que te conecta nesse planeta através de uma fonte de energia que nós desconhecemos. Então não é só a energia dos seus alimentos, não é só a energia do sol, né, que vai produzir vitamina D e tantas outras coisas, né, mas existem outras coisas, outras fontes de energia que te mantém vivo, né? Então, sabe, não dá para entrar nos detalhes aqui, mano. Guardiões do Tempo eu vou entrar em detalhes minuciosos, mas existem outras fontes de energia. Se assim não fosse, esse cordão não precisava ser rompido, não é? Mas é necessário que se rompa esse cordão, né? Antes que se rompa o cordão de prata de Salomão, um sábio, em Eclesiastes capítulo 12, verso 6. Então, antes que se rompa o cordão de prata, antes que você morra, é necessário eu ter esse cordão, esse cordão umbilical divino ligado em mim, especialmente no coração, e não no plexo solar, mas sim no coração, para te manter vivo. Na verdade, esse cordão não é
prata, é um prata azul acinzentado, mais ou menos assim, né? Então, quando esse cordão é desligado, né, você morre, você perde algo chamado sua energia vital e você morre, né? Você não existe mais neste mundo e passa a existir no outro mundo. Então, é uma espécie de cordão umbilical de Deus, vamos chamar assim, tá bom? Cada célula, você sabe, do seu corpo, nosso corpo é formado por células, né? Essas células vão se agrupar, formam órgãos que, por sua vez, formam sistemas, né? Sistema endócrino, metabólico, digestivo, circulatório, etc e tal. Mais de uma vez fizeram esse tipo de experiência. Evidentemente não com seres humanos, né? Pelo menos em tese. Mas a experiência com animais, né? De laboratório, estudos, né? Pegaram células que dariam origem, que formariam, já no estado embrionário, tá? As células que dariam origem ao músculo cardíaco e misturaram com as células do cérebro, com os neurônios, que por sua vez também pegaram neurônios do cérebro e misturaram com as células que iriam formar, digamos, o seu rim, o seu pâncreas, o seu fígado, seja lá qual for. Olha só que coisa incrível, os cientistas apenas observam isso. Isso é um fato observável, mas não conseguem explicar como é que isso acontece exatamente. Mas fica muito claro que a cada célula do nosso corpo, cada célula do seu corpo, vem para cá com uma programação divina. Pensa nisso, quanto você é especial para Deus, né? Vem com uma programação divina. Então as células que sabem que estão alojadas no lugar errado, que foram misturadas propositalmente para o experimento, parece que elas têm esse destino espiritual, esse destino biológico, corrigindo aqui, transformando de maneira mais simples o entendimento, então destino biológico e elas se agrupam de novo com seus pares. Então as células do cérebro vão se juntar só com células do cérebro, do coração idem, do fígado, do intestino, etc e tal. E elas se juntam, elas se reagrupam, elas voltam para o lugar de origem. Não é muito louco isso? Quem ensinou isso para elas, né? Deus faz as coisas perfeitas de uma maneira tremenda, né? Uma outra coisa também que é interessante, quando a gente vê essa migração de células aí, né? Agora eu quero fazer com que você faça uma experiência mental, né? Colabore com isso, faça a experiência mental. Se imagina como você estava dentro do útero. Eu não lembro de nada, sim, eu também não lembro. Mas nós temos algumas informações que você tem porque você sabe, né? Sabe que você estudou ou porque alguém te ensinou. É claro que você não se lembra, mas você sabe. Então, dentro do útero materno, obviamente, é um local acolhedor, aconchegante, é quentinho, você escuta a voz da sua mãe, não é? Os sons são diferentes, né? Tá tudo bem ali, né? Só que depois de um certo tempo, 8 meses e meio, 9 meses, nosso período médio aí de gestação, né? O que acontece? De repente, você dentro do útero começa a sentir umas contrações fortes, né? É a sua mãe sentindo as contrações de parto. Só que você não entende aquilo, contrações. Alguma coisa ali tá estranha para você. E de repente, do nada, você sai, né, das trevas do útero materno para a luz. Né? Você passa pelo túnel de luz, né? E aí você entra num ambiente diferente. Olha só, muda tudo, né? Mudou a temperatura, agora você está num local mais frio. Mudou, não é mais escurinho. Agora você tem muita claridade que até ofusca os seus olhos. Agora você também não tem mais aquele acolhimento materno, né? Uma série de coisas começam a mudar ali. E pior, alguém pega você e ainda diz para você: que lindinho, seja bem-vindo a esse mundo. Se você soubesse falar, você mandaria essa pessoa para um local muito específico, não é? Já li seu pensamento, já discerni, não precisa nem repetir. E aí vem o médico, pega você pelos pés como um frango, né? Como uma galinha, pega você pelos pés e dá um tapa na tua bunda, né? Bem-vindo ao mundo. Então, quer dizer, normalmente é isso, tá? Claro, tem outros tipos de parto, mas eu estou falando tradicional, mas como é isso aí, não é? Até da minha época foi assim. Então, da sua época, você tem a mesma idade que eu, é por aí também. Agora, para pensar, é a primeira vez que você respira. Isso é necessário para ativar sua respiração, né? Você respira. Então, ao respirar, você inspira o ar, ó.
né? Você enche o seu pulmão de ar. Só que vai chegar um dia, e nós sabemos que esse dia é uma certeza, só não sabemos quando. Um dia a gente vai parar de respirar. Um dia nosso coração vai parar. E o que é o pó voltará ao pó, e o cordão de prata vai ser rompido. E o nosso tempo e missão aqui na Terra vai terminar. E vai chegar um dia que, em vez de expirar o ar, você vai soltar o ar. É uma ação involuntária, né? Você não pensa, simplesmente e apaga. Morreu. Acabou sua vida. Só que nesse ato de tempo você viveu. E o que você fez com a sua vida? Você ficou fazendo fofoca, intriga, mentira, sendo maldizente, caluniador, apontando o dedo e julgando todo mundo, humilhando as pessoas. Sabe que tudo isso vai ser avaliado, né? Tudo isso está sendo observado por Deus, pelos anjos. O mundo espiritual, gente, ele é muito real, mais do que você possa imaginar. E eu vou provar isso para os guardiões do tempo. Quem se engajar no grupo vai saber. Eu vou mostrar para você como é que funciona o mundo espiritual e vou te dar provas cabais da mecânica e funcionamento desse mundo e como, né, não você ter acesso a dimensões paralelas, né, mas como você perceber, né, essas películas dessas dimensões e fazer pequenos experimentos na sua casa que vão trazer algumas informações interessantes ali, né? Inclusive, a experiência que eu propus na live, aliás, tem 2 lives já feitas, tá bom? Essas lives no meu canal do YouTube ainda estarão lá. Quando começarmos o curso, oficialmente vai ser terça-feira, então na próxima terça, dia 9, tá? Guarda a data, 9, né? Dia 9 de agosto de 2022, 9 de agosto de 2022, 8 horas da noite, 20 horas, horário de Brasília. É a terceira e última live que nós vamos falar e tirar dúvidas a respeito do grupo Guardiões do Tempo. Passando quais serão os seus bônus, seus benefícios, seus privilégios, seus presentes. E eu imagino, minha inferência, pode ser que esteja errado, mas dentre tudo aquilo que a gente tem preparado para prestigiá-los e para honrá-los, tem um presente que eu acho que é muito especial, que muitos de vocês vão adorar, né? Então, aguardem aí, a gente vai informar isso, bem também como vamos expandir um pouquinho, vamos mostrar uma parte do conteúdo que nós vamos abarcar já nas primeiras aulas, que vai no primeiro semestre, primeiro ano, já até o primeiro ano, né, do Guardiões do Tempo, para que você entenda e compreenda o que você vai estudar, né, o que são assuntos que nunca ninguém te falou, com a profundidade que nós vamos apresentar, tá bom? Então não perca a última live, se engaja. Existe um grupo de WhatsApp somente para isso, do Guardiões do Tempo. Não é um grupo de bate-papo, tá? É um grupo para informações. Por exemplo, o link provavelmente vai estar colocado lá dentro deste grupo de WhatsApp, tá? Lá vai também estar colocado uma série de outras coisas, como você faz para garantir os seus bônus, privilégios, presentes, etc e tal, tá bom? Vai ter muita coisa interessante. O link, Daniel, da minha conta do Instagram, danielmastral.oficial, tá? Lá na minha bio tem o link do WhatsApp. Você entra lá e vai ter informações privilegiadas para você aí, tá bom? Então, voltando ao tema, entre você começar a respirar, parar de respirar, existe um período temporal nisso, em que você acabou se metendo em muita confusão, né? Vamos combinar? Quanta fofoca você já fez? Quantas pessoas você já humilhou? Quantas pessoas você desdenhou? Não teve compaixão, não teve perdão? Quantas oportunidades a vida está te dando, né? De você fazer a diferença, de você ainda tá tempo, viu? De fazer a diferença nesse mundo aqui. E muitas vezes nós não nascemos assim. Embora a gente nasça, toma um tapa na bunda, toda aquela situação constrangedora, né? A gente não fica com raiva do médico. A gente nem lembra quem que tomou um tapa na bunda. Eu não lembro. Se você lembra, você tem uma memória prodigiosa, né? Então, agora, isso faz com que você se torne muitas vezes uma pessoa orgulhosa, soberba, altiva, e passar por essa vida agindo assim,
humilhando as pessoas, o que você ganha com isso? Roubando, mentindo, falando maledicências, sabe? Isso não é coisa que agrada a Deus, não. E nós vamos pagar uma fatura por isso. Tá tudo sendo anotado, viu? Quando os seus olhos se fecharem, um dia, meu olho vai se fechar para sempre. O seu também, né? E imagina que quando os seus olhos abrirem, você vai ver esta imagem que eu vou colocar aqui. É a imagem de uma pintura, né, feita por uma jovem chamada Akiane. Ela tem um talento especial, tem uma espiritualidade evoluída, é um ser iluminado. E ela pintou um quadro que ela intitulou O Príncipe da Paz, que seria algo como que Deus mostrou para ela qual seria a aparência real de Jesus ressurreto. Porque a aparência dele aqui na terra era uma, depois de ressurreto era outra. Lembra quando Maria vai ao sepulcro, o anjo fala, olha, já não está mais aqui. Viu um homem ali, né? E ela pensou que aquele homem não reconheceu que era Jesus. Ela pensou que fosse o jardineiro. E ela pergunta para o jardineiro, que era Jesus, escuta, onde é que levaram o meu mestre? O que fizeram com ele? Né? Até que o jardineiro fala, né? Maria. Olha só, ela reconheceu pela voz. As minhas ovelhas me reconhecem pela minha voz, não é assim? Pela voz. Ela pega e responde, pronto, Rabi, quer dizer mestre, não, ou Rabone, mestre. Ela reconheceu pela voz. Então, nosso corpo aqui vai ser diferente, tá? Inclusive, seremos jovens, tá? Todos jovens, tá? Eu vou falar isso melhor na plataforma, tudo mais, já vou adiantando, tá? Vai ter idosos no céu, nada disso. Anjo quer dizer jovem, né? Eles também não envelhecem, né? Então vamos pensar positivamente, tá bom? Ok, você abriu os olhos e deu de cara com Jesus, olho no olho. Você chega lá, olha para Jesus e parece que você sai de uma espécie de transe, né? Porque você está na terra, de repente você acorda no céu e você vê Jesus. Fazendo aqui um parênteses, um filme, né, que chama O Céu é de Verdade, que conta a história de um garotinho que entra em coma, né, filho de pastores, tudo, entra em coma e por um milagre ele sai do coma, se recupera, né, e começa a ter fragmentos de memória, falando de pessoas da família que ele nunca conheceu, que já tinham partido, né? Mas a mãe e o pai não levaram tão a sério. Um dia o pai estava no computador e calhou do pai estar observando as pinturas, os quadros da Akiane. E era bem o quadro O Príncipe da Paz. Esse menino então fica afoito. E ele fica afoito e fala, pai, foi esse o moço que me recepcionou, foi ele que me mostrou o céu, foi ele. Então olha só que incrível isso, né? E particularmente quando eu vejo essa imagem, eu sinto que Jesus está olhando para mim. Eu não sei como é que você percebe isso, mas como se Jesus estivesse olhando nos meus olhos, mas com amor, com ternura. Ele olha nos seus olhos. Vamos pensar, seja claro, seja sincero, sincera diante de Deus, tá bom? O que você diria para ele? Qual seria a primeira coisa que você falaria para ele? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei tanto. E o que Jesus diria para você? Você fez tanta coisa em meu nome, né? Mas eu não te conheço, aparta-te de mim. Já pensou em escutar uma coisa dessa? E imagino eu, né, antes de haver esse diálogo, ele ficasse aguardando também você dizer alguma coisa. Passariam minutos que pareceriam horas, não é? Até que alguém falasse. Como seria esse diálogo, não sei. Mas pensa, o que você falaria? E o que Jesus teria a dizer para você? Uma coisa que nós não vamos poder evitar, você vai estar diante de Jesus, diante do olhar dele, diante do Rei dos Reis, né? Do Todo-Poderoso, do El Shaddai. Não tem como você fugir desse encontro. Esse mundo que nós estamos, ele nos engana demais, ele engana os nossos sentidos, engana a nossa percepção, as nossas camadas sensoriais, elas podem viver ilusões. Você está numa Matrix. Antes de dar o treinamento, eu tenho que passar algumas outras coisas, né? Muitos eu sei que estão feridos de combate, então eu quero, antes de mais nada, recebê-los com muito amor, com muita ternura, de braços abertos. Sim, vamos passar um treinamento para você. E através desse treinamento você vai ter a autoridade espiritual legítima, verdadeira. Assim como você está sendo desperto,
você vai despertar outros também, vai acordar, nós vamos sair desse estado de hibernação. Já passou do tempo, né? Não dá mais tempo, eu quero tirar vocês da matrix. Já ouviu falar que Jesus voltaria em 2007? Do calendário maia, que o mundo ia acabar dia 21, né, do 12 de 2012, né? E tantas outras previsões, e você continua zumbificado, indo para o mesmo local que te enganou, ouvindo algo que não aconteceu. Deuteronômio é contundente contra isso, viu? E se algum profeta falar em nome do Senhor, o que ele disser não acontecer, não acredita nesse profeta. Porque Deus não derrama nada, não derrama um vinho novo em odres velhos, não é assim? Então tem até um provérbio chinês que diz, quer provar do meu chá? Esvazie antes a sua xícara. Então eu preciso de pessoas, eu tenho buscado a Deus, orado a Deus, para que Ele traga as pessoas certas, pessoas com xícaras vazias, para estarem aprendendo a verdade. Porque senão você vem com vícios de doutrinas, de costumes, né, com padrões, placas, uma série de vícios. Né? A pessoa já chega arrogante, né? Então não, você tem que ser um receptáculo santo. Do que você tem medo? O que te assusta? Tem medo de ficar doente? Tem medo da morte? Tem medo do escuro? Tem medo de ser assaltado? Do que você tem medo? Quando você tem intimidade com Deus, você não tem mais medo. Ele tira esse medo de você. E eu quero também que vocês que forem tocados, tem que ter essa chama dentro de você, tá? Tem que arder a ser um guardião do tempo. Saiba que nunca mais você vai estar sozinho, tá bom? Já se sentiu sozinho no meio da multidão? Eu também já. Isso é importante para mim também. Nunca mais você está sozinho. Você vai fazer parte de um exército. E um soldado sozinho, ele é fraco, né? Mas diante de um exército, o inimigo tem que pensar 1000 vezes antes de tocar um exército, né? Porque se mexer com você, mexe comigo, né? E se mexer com um de nós, mexeu com todos. Nós vamos levantar um clamor juntos para proteger todos aqueles que precisarem. Esse conhecimento que nós vamos passar nos Guardiões do Tempo, e depois que aprende algo, você tem que ensinar o que aprendeu, né? Sabe que uma das armas mais temidas do Kung Fu, o popular Nunchaku, ele nasceu na verdade no Japão, em Okinawa, e foi aperfeiçoado pelo chinês e se transformou numa arma de combate extremamente eficaz. Você sabe quanto tempo leva para aprender o Nunchaku? Só no Nunchaku, né? Porque tem um estilo todo. Você leva de 6 a 8 anos para aprender o estilo completo. Então, para aprimorar uma arma só, 1 ano de treinamento, né? Um estilo 8 anos. Mas agora para pensar. Será que a gente tem 8 anos para esperar? Diante dos sinais que se molduram ao nosso redor? Eu creio que não. Então Deus sabe disso. E Ele vai me capacitar a treiná-los e capacitar vocês a serem treinados mais rápido. Em 3 anos você ser um guerreiro, você ser um soldado, um guerreiro da luz, que sabe lutar, que sabe manusear a espada do Espírito, né? Que tem o escudo da fé e que tem conhecimento e, acima de tudo, sabedoria. Nos ensina a ter corações sábios. Então, eu suponho que sim, Deus vai nos capacitar a abreviar esse tempo de treinamento, porque nós não temos muito tempo. Você pode transformar muitas vidas, viu? E vai ser um colaborador do reino, vai ser um pescador de almas. É tocha que ilumina aqueles que estão na escuridão. Muitos jovens agora, dessa geração, estatisticamente, eles caíram vertiginosamente em termos de conhecimento. Eles sabem jogar videogame muito bem, né? Joga Minecraft, por exemplo, lá muito bem. Mas caíram muito vertiginosamente em conhecimento, são mais sedentários, né? Não sobe mais em árvore, não empina pipa, não roda peão, não joga bolinha de gude, não tem mais pega-pega, polícia e ladrão, né? Não tem mais nada disso, né? O negócio é agora a internet, o tempo inteiro na internet, né? E até de madrugada, isso prejudica até o seu sono. Ou tô falando mentira, até durante a mesa tem gente conversando pela internet, já tá proibido aqui na minha casa, né? Eu sempre agi assim, estamos colocando dessa maneira. Sentou na mesa, nós vamos tomar um café da manhã, vamos almoçar, ou de repente tivemos a oportunidade de sair, vamos no restaurante, sem internet. Nós vamos sentar todos aqui em frente à lareira, vamos conversar, vamos aprender alguma coisa, vamos compartilhar o dia como foi um do outro, sem celular. Se tivesse celular no meio, acaba tudo, acaba tudo. Eu gostava muito de ler, sempre gostei e gosto hoje também. E lamentavelmente, porque não coube, por questão de espaço, eu tive que doar muitos livros na minha casa, eu tinha um monte, mas aqui eu tenho um monte ainda também. Mas eu ia na biblioteca da Vergueiro, sabe que é a Vergueiro? Ali perto do Paraíso,
perto da Estação Paraíso, na Vila Paulista, eu ia lá e passava o dia na biblioteca lendo. Mas eu pegava vários autores diferentes e tinha que falar a mesma coisa para eu aceitar aquilo como verdade. Hoje não, as pessoas aceitam assim. Bom, ok, a pastora falou, tá falado. Pois é. Então, com a internet você emburreceu, meu irmão. Lamento dizer, tá? Se acreditam o que falam para você sem checar dado nenhum. Não adianta a sua Bíblia pegar o texto isolado, mas você pegar o texto fora do contexto histórico dele, contexto de época. Alguém veio para mim esses dias nas redes sociais, né? Eu postei uma brincadeira, gente, uma brincadeira de valores do Velho Testamento, né, que se aplicados hoje, ninguém iria para o céu. Foi isso, né? Aí a pessoa pegou e implicou, falou assim, Daniel, você fica falando uma coisa assim, né? Então dizendo que as pessoas não vão para o céu, porque é isso, porque é aquilo, e criticou. Eu aproveitei, fiz uma citação, então, ok, vamos falar do Novo Testamento para você? Novo Testamento, orientação de Paulo. As mulheres têm que ir para a igreja com véu, tá bom? Não podem se adornar, não podem abrir a boca no culto, silêncio, bico fechado, não pode falar no culto. E só, se ficou com dúvida, ela tem que esperar em casa, chegar em casa e perguntar para o marido. Tem que entender o momento de época, gente, né? Senão a gente vai ficar bitolado, né? Pastores, de repente, viraram apóstolos. Eu lembro que antes só tinha um apóstolo no Brasil, uma pessoa que se proclamou apóstolo, foi Estevão Hernandes, né? Ele era o apóstolo. De repente, pulou apóstolos. Isso é contrário às escrituras. Então hoje eu vejo sim, o povo está adormecido, ele escuta verdadeiras bobagens, pode falar que a Terra é plana, que tem reptiliano, fala do planeta Nibiru que tá aí, vai se chocar com a Terra e ninguém vê esse planeta, né? Qualquer coisa, é o apóstolo, é o pai apóstolo, agora ele é o apóstolo rei, ele é o ungido dos ungidos, e as pessoas acreditam e aceitam aquilo numa boa, né? Agora nós derrotamos o principado do Brasil, o Leviatã foi embora, não volta mais. Ele não está nem aí, continua aqui. Muitas vezes está nos altares, né? Porque os altares estão extremamente contaminados. Aí você para pensar, de onde essas pessoas tiraram essa ideia? Maldição hereditária, quebra de vínculos, quebra de maldições. Paulo não fez isso? Moisés, que nasceu no berço do Egito, berço da magia, da alta magia, não fez isso. Então, de repente, teve uma época que estava usando uma técnica de psicologia em igrejas, uma técnica conhecida pela psicologia, constelação familiar, isso. Só que essa técnica, né, estava sendo empregada em igrejas como sendo direção do espírito. E é claro, leva, dependendo da entonação de palavra, dependendo como você mexe, as pessoas caem aos prantos. Você acha que é o mover de Deus, que Deus está curando, né? Pois é. Você nunca parou para pensar de onde eles tiraram essa ideia, né? De dízimo, de trízimo, de vender um objeto ungido, de se tornarem apóstolos. Eu sem medo de errar, eu sei. Acho que a grande maioria nunca pensou nisso, só aceitou, simplesmente aceitou e pronto, né? Simplesmente aceitou o fato e pronto, ainda deu glória a Deus por isso, né? Fica a estratégia mesma, você continua recebendo fruto contaminado, proibido, né? Cheio de mentira, que te distancia dos valores divinos e você aceita. Continua aceitando o fruto, nada de novo abaixo do sol. Porque se você não vai com a manada, tem estudo sobre isso, eu vou dar aulas específicas sobre isso no Guardiões do Tempo, sobre mensagem subliminar, sobre como não ir com a manada. Mas assim, tá todo mundo caindo, então você tem que cair também. Todo mundo grita, você grita. Todo mundo fala em línguas, você fala em línguas. Porque senão você não faz parte do grupo. É um dos valores mais importantes que o ser humano agrega, inconscientemente, o valor de pertencimento, né? Ele quer pertencer a alguma coisa, ele quer fazer parte de um grupo. Então, se está todo mundo fazendo isso, mas a maioria nem sempre está certa, a maioria mandou crucificar Jesus, lembra disso? Então não vá com a manada, eu quero te ensinar estratégias para você não ir com a manada. Que eu sei que na hora que está todo mundo indo, dá a impressão que você está indo no caminho certo, né? Então, olha só, se você sai da manada, se você fala algo contra, por exemplo, eu sou contra a maldição hereditária na sua igreja. Eu não acredito a dízimo, não. Dízimo não está no Novo Testamento. Acabou, né? Ou então eu não aceito. Meu pastor virou apóstolo. Não, apóstolo tem que ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo, né? Então Jesus, entre a morte dele, né, entre ele ser sepultado, tal, entre a ressurreição e a ascensão,
Passou 40 dias, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Essas pessoas têm a chancela de serem apóstolos, foram testemunhas oculares. Atos capítulo 1, Pedro, primeiro líder da igreja, fala sobre isso, é só ler, tá claro. Aí tiram sorte, chega em Matias e ninguém mais ouve falar em Matias. O escolhido foi quem? Paulo. Então ele foi o último a ver Jesus ressurreto. Por isso ele tem a legitimidade de ser apóstolo. Como é que hoje alguém, nos dias de hoje, vai ter testemunho ocular da ressurreição e ascensão em Cristo? Para pensar. Não, eu já sei. Você nunca pensou, você aceitou. É isso, né? Pois é. Então, o que é que você vai dizer para Jesus, hein? Jesus, desculpa aí, eu fui com a manada, né? Eu fui um tolo. Eu fui fazer o que todo mundo fez. Eu gritei naquela multidão, crucifica, porque é isso que você faz com os valores de Jesus, quando você age dessa maneira. Está crucificando Jesus de novo. Estou te exortando em amor, tá? Ou você vai dizer para Jesus, olha, Jesus, por amor a ti, eu não fui com a manada, eu fui contra. Eu falei a verdade, doa quem doer. Falei a verdade, pronto. Lancei as boas sementes, né? E pus em prática os seus estatutos, os seus mandamentos, né? Eu os preguei e eu também os vivi. Então, uma orientação prática para você, para a gente finalizar esse vídeo, tá bom? Paulo nos orienta que alguém dizendo-se irmão, falando que é irmão, for maldizente, fala mal de todo mundo, for ganancioso é aquela pessoa que te cobra o dízimo, o trízimo, pede o dinheiro do seu remédio, não quer saber se você tem, se não tem, se tem que dar, se não vem o devorador aí. Ele é ganancioso, ele não está nem aí para você. Você é um número para a igreja. Para Jesus você é uma vida. O cara tem jatinho, fazenda, mansão. Como é que pode? É inacreditável, né? Talvez as pessoas achem, vai abrir a plataforma, vai ganhar dinheiro, né? Até a coisa capitalizar, até crescer, até ganhar volume, né? Para ter alguma renda, para que eu possa não depender exclusivamente de ofertas voluntárias e de amor, numa época que o amor tem se esfriado, vai levar um tempo, isso aí é um ano pelo menos, né? Então, mesmo que eu tenho muito trabalho pela frente, né? Vou desenvolver um seminário novo, tá? Ano que vem eu ministrar pelo menos uns 2 presenciais por ano. Campo neutro, tá? Eu quero que qualquer um tenha acesso, que todos sejam bem-vindos. A gente chegou a pensar, vamos conversar em alguns pontos de fácil acesso em São Paulo. Quando estiver pronto, passo para vocês. Tem que terminar a história de Mitre, desenvolver apontamentos para o YouTube, desenvolver conteúdos para o Hotmart. Enfim, trabalho não me falta. Tem vezes que eu trabalho a noite inteira, nem vejo o dia passar. Às vezes tem que usar o cheque especial, cartão de crédito, muitos brasileiros têm. Por falta, muitas vezes, de amor. Um tempo que o amor tem se esfriado. Sabe, cada vídeo meu, eu ganhasse R$1 por visualização, R$1 por visualização, eu poderia honrar todas as minhas contas, minhas despesas, daria os cursos gratuitamente para vocês, seminários grátis, tranquilamente. Até livros, se eu pudesse, eu imprimiria e daria para vocês, abençoaria. Mas as pessoas hoje em dia são egoístas, né? Elas querem ser abençoadas, mas não querem abençoar. Elas querem mãos estendidas para elas, mas elas não estendem a mão para ninguém. Elas querem ajuda e elas nunca ajudaram ninguém. Querem ser amadas, mas não exercitam amor. Dizem que conhecem a Deus, o Deus do amor, mas não praticam o amor, porque a fé sem obras, meu irmão, é morta. Tem até uma série que eu achei no YouTube, né? Minha filha que achou ali, achei engraçado, chama-se Avarentos, né? É muito engraçado, mesquinhos, uma coisa assim. Pô, a pessoa, ela usa, não vou nem falar porque é nojento demais, chega ao extremo do ridículo. Quero passar uma chave bíblica para vocês na terça-feira, né? Um dos segredos, um dos códigos herméticos guardados na Bíblia que eu vou te ensinar a ler. Uma vez que você aprende a ler o modelo do código, e você entende ele inteirinho, entende tudo. Pum, abre a sua visão. Quando você entende, então, o segredo, né, dos códigos da Bíblia, e tem muitos códigos na Bíblia, tem muitas palavras de Jesus herméticas, né? Ele falou através de parábolas, mas está cheio de ensinos. Paulo diluiu nas epístolas paulinas muitos conteúdos dele também. Conteúdos que ele escutou lá no céu, que ele disse que ao homem não era lícito falar, porque ele ouviu palavras inefáveis, e o povo estava no leite. Mas ele deixou isso espalhado, de tal maneira, diluído nas epístolas paulinas, para que chegasse aos nossos dias. E aí sim, nós, capacitados pelo Espírito Santo,
compreendêssemos a chave, entendêssemos, e nós sabemos exatamente o que ele escutou. Quem já ouviu falar de um pastor chamado João Carlos Marques, já falecido, uma certa vez ele foi arrebatado aos céus, ele deixou um depoimento, eu até gravo esse depoimento com muito carinho, e Jesus falou para ele, né? Porque eu estava no satanismo, né? Jesus falou para ele, olha, Jesus foi traído, mas o diabo vai ser traído também. Tem uma pessoa sendo treinada por ele, que vai fazer parte do alto escalão da alta magia na Terra. Ele foi recrutado por um grupo de elite, mas eu vou tirar ele de lá. Eu vou trazer ele para o meu lado. E ele vai sacudir as trevas. Vai despertar o meu povo. E ele não sabia quem era, né? Eu estava dentro do satanismo ainda. E alguém falou para ele, olha, teve um satanista que se converteu. E ele teve certeza. Ele falou, certeza, Deus falou no meu coração na hora. É ele, esse é aquele que Jesus disse que ia libertar. Olha só o poder da oração. O que pediram para Jesus? Ensina-nos a orar, porque perceberam que a oração tem poder. Né? Já parou para pensar nisso? É uma das chaves bíblicas e a gente vai desmembrar, tem tanta coisa legal, gente, que olha, é incrível. Então, não perca, tá bom? Faça parte desse grupo, né? Que Deus venha trazer um exército para que fortaleça o seu espírito. Terça-feira eu espero vocês, tá bom? Na nossa live, 8 horas da noite, horário de Brasília. Vamos ter muitas surpresas para vocês. Eu tô segurando a língua para não falar, tá bom? Então nós temos esse encontro marcado aqui e que Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, né? Ele venha trazer um grande e numeroso exército, com gana de vencer, que lute por honra. Aqui eu estou passando para vocês um conhecimento, né? Um ensinamento. E se você garimpar, você vai adiante. Você consegue através das pistas e informações que eu passo aqui. Mas o treinamento tem que ser lá, tá bom? É isso, gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Um bom domingo para vocês. E somem conosco nessa trincheira, nas suas orações, nas provisões para que elas cheguem até nós, que nesse momento nós estamos precisando. Fique com Deus, queridos. Um bom domingo a todos.